Boa noite, muito boa noite. Mais uma live aqui no meu perfil. E essa noite, um assunto que ainda é muito discutido, ele nunca acaba, ele não tem fim, que é sobre ansiedade. Entenda o que o seu corpo quer dizer. Para quem não me conhece, que chegou aqui agora, tá vendo essa live depois gravada, eu sou Paola Sá, eu sou psicoterapeuta e atendo mulheres que se perderam de si, mulheres que estão cansadas, exaustas, que querem voltar a conhecer a sua essência, que se perderam no meio do caminho. Então eu ajudo essas mulheres a reencontrarem de si mesma. Essa noite, esse assunto é muito interessante. Apesar de ser muito conhecido, existem muitos mitos em torno desse assunto. Existem muitas dúvidas em torno desse assunto. Então, nunca é demais falar sobre esse assunto, sobre ansiedade. Muito obrigada, Miriam, doutora Miriam, muito obrigada por compartilhar essa live. Sim, é muito importante que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para tirar dúvidas, para entender o seu próprio corpo, o que acontece com ele. Por isso que eu coloquei este tema. Entenda o que o seu corpo está tentando te dizer. Porque muitas vezes nos prendemos ao mental, o que acontece aqui, essa confusão que acontece aqui, e esquecemos de olhar para o corpo, de olhar para os sinais que o nosso corpo ele dá e passa despercebido. Então essa live além de tirar dúvidas, de desmistificar a ansiedade, alguns mitos, esclarecer alguns pontos importantes e informar como eu posso manejar a ansiedade. Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam, o som está bom? A imagem boa? Dê o joinha para mim, está tudo bem? Muito boa noite, Heitor, Irene. Heitor Sá não perde uma, né? O papai ali dando força para a filha. Mila, obrigada, Mila. Então tá todo mundo aí escutando bem? Dá o joinha. Isso. Compartilha essa live que vai ser muito boa, rapidinha, não vou demorar muito, porque eu sei que daqui a pouquinho... Que daqui a pouquinho, já é final de noite, vocês têm que se preparar para o dia de amanhã, não é isso? Muito obrigada, doutora Miriam, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Isso, então vamos lá. Tá, o som tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? E primeiro mito, que a ansiedade é a vilã da nossa vida. A gente vê a ansiedade como algo muito ruim. É a vilã, não é? Não é verdade? Como uma coisa muito ruim pra gente. Mas a ansiedade, ela faz parte de um sistema de defesa do nosso próprio corpo, do nosso próprio sistema nervoso. Muito boa noite, Fátima, da Fátima Academia. Boa noite. Então, a ansiedade, ela é um sistema de defesa para o nosso corpo. Sem ansiedade, a gente não estava aqui agora batendo esse papo. Me digam, todos nós temos ansiedade. Todos nós. Uma ansiedade gostosinha quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente precisa preparar tudo. Uma ansiedade quando vai fazer uma prova, um concurso, quando vai apresentar um trabalho, quando é algo novo, é algo que é desconhecido. Então a gente sente essa ansiedade, né? Que é algo que eu não sei o que vai acontecer. Tá tudo preparado, tá tudo planejado, mas eu não controlo o resultado, o dia de amanhã. Quando é que essa ansiedade se torna a vilã?
ela se torna disfuncional. Oi, Fátima. Um prazer ter você aqui, viu? Então, assim, quando a ansiedade paralisa, quando a ansiedade torna a nossa vida disfuncional. Então, vamos lá. Por que eu estou dizendo que a ansiedade ela é algo positivo para a nossa vida? Porque a ansiedade, ela está ligada a uma emoção do medo, né? Essa é uma emoção primária nossa. E o medo, ele está ali para proteger você, para proteger a sua vida. É uma sobrevivência. Isso é um sistema de luta e fuga, onde ele é ativado quando você está diante de um perigo real. Você vai atravessar um carro e de repente esse carro aparece. E esse sistema de luta e fuga, ele é acionado para que você haja com mais rapidez, sem precisar pensar muito, pelo instinto de sobrevivência. Você está num ambiente tranquilo, de repente um barulho muito forte, um estrondo, como se fosse uma bomba estourando, e você não sabe de onde vem, porque você está num ambiente seguro, que o seu corpo reage para te defender, para que você ou lute ou corra, e às vezes paralisa. Então esse é o sistema de luta e fuga do nosso corpo, da emoção medo. Agora, quando realmente existe um medo, quando é algo real, ele é acionado. A ansiedade, quando ela está disfuncional, é quando você está com medo de algo que você não sabe o que é. Você está num lugar seguro, está tudo bem, não tem barulho, não tem estrondo, nada. E de repente, do nada, você sente a ansiedade no seu corpo. Você sente a ansiedade no seu corpo. Presta bem atenção nessas palavras. Eu vou repetir. Você sente a ansiedade no seu corpo. Esses são os sinais. Me digam para mim, quais os sintomas da ansiedade que você sente? Tremor, sudorese excessiva, você fica gelada, os batimentos cardíacos vão a 1000 e você se sente ofegante, com falta de ar, às vezes uma dor de barriga, às vezes se sente as mãos dormentes, os pés dormentes. Não é assim? Digam para mim quais são alguns sinais que você sente no seu corpo que você está tendo uma ansiedade, uma crise de ansiedade, se sentindo ansiosa. Pensamentos acelerados, confusos. Você não consegue relaxar, você não consegue. Você fica em estado de alerta. Isso, vi coração acelerado, uma coceira, por quê? Por que a coceira? Porque sua circulação sanguínea está muito ativa, muito rápida. Dor de cabeça por conta também da circulação. Porque o seu corpo ele está sendo preparado para ou você lutar contra algo que vai te fazer mal, que vai ferir a sua sanidade, a sua vida, ou você corre, luta, foge. Então, o seu sistema nervoso prepara você para isso. Só que é algo que não existe. É algo que não está aqui presente. Então, Paola, de onde vem esse estímulo? Por que meu corpo se prepara para a guerra? Se não há nada, se está tudo bem, onde eu estou está tranquilo. Existem estímulos que são externos e estímulos que são internos. Por exemplo, algum gatilho externo, alguma situação que você viveu, um acidente de carro e você está dentro do carro e de repente você sente isso. Você viu um atropelamento e você passa pela rua, passeando ali pelo calçadão e de repente você sente novamente. Então são situações que você vivenciou e repetidamente. E o seu corpo está o tempo todo se preparando para lutar ou correr. Porque ele recebe o estímulo, é muito rápido.
E aí ele se prepara para agir. Estímulos internos, nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles podem gerar, sim, a ansiedade. Porque eles produzem aquela vozinha que fica, né, na nossa mente. O que é que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo? Será que eu já preparei tudo para amanhã no almoço? Como é que vai ser amanhã meu dia? A professora fica preocupada com o planejamento, com o trabalho da escola, com o trabalho dos seus filhos. Se vai dar conta de tudo no dia seguinte, não é? Não é verdade? Não é assim que a nossa mente fica? Será que aquela reunião vai acontecer? Isso, Vanessa. Os pensamentos, né, Vanessa, ficam bem acelerados, te questionando o tempo todo. A gente se questiona o tempo todo. Será que eu estou fazendo certo? Será que não está? O que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. Por mais que seja tudo muito planejado, as coisas podem sair do nosso controle. E tudo bem. Só que o medo toma conta. E o medo, lembre, ou paralisa, ou você foge, ou você vai à luta. É bem assim. Então, o que é que a gente precisa entender? O que é que eu sinto no meu corpo? Como eu identifico que eu estou tendo uma crise de ansiedade e que essa crise ela veio do nada. Essa crise ela veio de um medo inconsciente. Eu não tenho consciência do que está causando essa ansiedade. E essa ansiedade me faz ou estar muito ativa, muito reativa na luta, ou eu fugindo dela, eu não quero ir trabalhar, eu não quero enfrentar nada, e eu fujo, ou eu paraliso, eu fico tão agitada, minha mente fica tão em turbilhão que eu não consigo sair do lugar. Olha a Vanessa falando aqui, e já pensa na feira, no que tem que comprar no mercado, semana que vem. Entenda como os nossos pensamentos nos levam a esse estado de alerta, não é? Veja, a Vanessa está preocupada com o que vai acontecer na semana que vem. Essa preocupação, ela é o estímulo interno que faz o seu corpo se preparar para a luta, se preparar para o perigo. Porque essa sensação de não saber o que vai acontecer semana que vem, isso é um medo. E o seu corpo entende, o seu sistema nervoso entende. É medo, perigo. Olha, vamos nos preparar. E aí manda muito sangue para as extremidades, porque se você tiver que lutar ou correr, você precisa ter força nas pernas, nos braços. Seu coração ele começa a acelerar, porque você precisa ser muito rápido. Então por isso que você sente muito frio. Às vezes dá dor de barriga, dá dor de cabeça porque é tanta pressão. Não é? Eu já vi pessoas chega apertando a mente, assim, a cabeça, assim, ó, como se fosse tocar na mente, fazer carinho nos pensamentos e falar assim, para, não aguento mais. Esse é o movimento que é o desespero. Não é? Então veja como nós estamos em estado de alerta o tempo todo. Olha, eu pesquisei e estatísticas sobre ansiedade. Vocês acreditam que o Brasil lidera o ranking do país mais ansioso do mundo? São mais de 18 milhões de pessoas ansiosas. E a cada 10 pessoas ansiosas, 7 são mulheres. Ou seja, nós mulheres somos muito mais ansiosas do que os homens. Por que será? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca dizer por que as mulheres são mais ansiosas do que os homens? Isso, claro que você tá com dor de cabeça, Vanessa.
porque sua mente não para. Então, você estressa o seu corpo. Então, é um nível de energia tão grande que estressa o nosso corpo. E isso, Nessa, porque são mais preocupadas. Olha, tá vendo? 2 pessoas falaram a mesma coisa, 2 mulheres. Porque são mais preocupadas. Porque nós carregamos uma carga maior. Porque a gente tem que se preocupar com o trabalho. A gente tem que se preocupar com a casa. A gente tem que se preocupar com os filhos. A gente tem que se preocupar se vai ter comida na mesa semana que vem. Se não vai faltar nada para os meus filhos. A gente se preocupa se eu estou agindo perfeitamente. Se eu estou dando conta. Se eu estou sendo uma mãe perfeita. Uma filha perfeita. Uma esposa perfeita. É muita preocupação. É muita carga. Então, isso faz com que as mulheres se tornem mais estressadas. Devido a essa carga. Esse excesso de preocupação. Não nos ensinaram, não é verdade? Não nos ensinaram como lidar com isso tudo. Não nos ensinaram a como lidar com a preocupação, com o medo. Isso não é ensinado. Mas nunca é tarde para aprender. E você me pergunta, então como eu faço para deixar de ter essa ansiedade disfuncional, essa ansiedade que me paralisa, que me estressa, que me cansa, que me causa exaustão, que me adoece. Porque quando a gente está nesse nível alto de ansiedade, o nosso corpo libera cortisol em níveis altos, adrenalina em níveis altos. E essa energia, ela precisa ser dissipada em algum órgão. Então as pessoas são mais sensíveis na cabeça, sentem muita dor de cabeça. Tem pessoas que são mais sensíveis no sistema digestório, então tem dor de estômago. Ou tem uma diarreia. Tem pessoas que sentem muitas dores nos ombros, um peso enorme. Então, onde você é mais sensível, o órgão, o local do seu corpo onde ele é mais sensível, ele vai ser bombardeado. E aí você sente novamente no seu corpo. Por isso que o tema é, o que é que o seu corpo está tentando te dizer? Porque você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer como é que você reage a essas situações. Porque sempre vai haver. Então você precisa saber como lidar com essas situações no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas para isso, eu preciso conhecer o meu corpo. Eu preciso saber como é que eu reajo. Eu preciso entender. E eu preciso sentir o corpo. Ouvir o corpo. Entender o que é que ele está tentando te dizer e você não para escutar. Porque quando a gente está na ansiedade, que é naquele 220, quando a gente fala, a gente precisa dar um estímulo contrário. O estímulo no parasimpático para relaxar, acalmar. Dizer para o seu corpo, olha, sistema nervoso, tá tudo bem, tá? Calma aí, porque não tem perigo nenhum. Como é que você vai dizer isso para ele? Para que ele pare de bombardear sangue muito rápido, que o seu coração diminua a velocidade, que a sua respiração fique mais tranquila, que aquela sensação de frio na barriga passe, que a sudorese pare. Que tipo de estímulo seu sistema nervoso precisa? Contrário, calma. Então é por isso que vocês estão cansados de ouvir, mas a prática ainda não é muito comum, que é a respiração. É trazer a calma para o corpo através da respiração. Porque quando você está numa crise de ansiedade, ou uma ansiedade muito alta, não chega a ser uma crise, mas um nível alto de ansiedade, e que você tem a respiração curta, rápida,
Nem parece que você consegue um ciclo perfeito de inspiração e expiração. De tão curtinha que fica. Então, esse estímulo está dizendo para o seu sistema nervoso, olha, perigo. Então, a respiração lenta, profunda, ela é um estímulo positivo para que ele entenda, não tem perigo, tá tudo bem. Então, volte à calma. E ó, puxa pelo nariz. Vai fazendo isso até você perceber que tá tudo bem. Por isso que se fala tanto em meditação, yoga, em relaxamento. Porque você precisa dar um estímulo contrário. Paola, mas quando eu tô na crise de ansiedade, que parece que eu vou sufocar, eu não vou aguentar, eu não consigo respirar tranquilamente. Sim, eu entendo. Isso mesmo. Não consegue, nessa crise forte, em que você está com aquela sensação de que vai morrer mesmo, do sufocamento. Vou dar uma dica. O que é que vocês precisam fazer para aliviar isso? Parece loucura, mas não é. Movimenta o corpo. Movimente o corpo. Pula, pula. Corre para um lado para o outro. Bota a música e dança. Por quê? Que o movimento vai fazer com essa sensação pare. Porque você vai jogar um antídoto no seu corpo. Vai despertar um antídoto da adrenalina e do cortisol, que é a serotonina e a noradrenalina. E isso vai baixar esses níveis mais rápido e de uma forma natural. Ou você mudar o foco. Outra dica, segunda. Como mudar o foco se eu estou numa crise de ansiedade? Você vai precisar, se tiver alguém, você pede para alguém. Se você estiver sozinho, não tem jeito. Você vai ter que ir lá no congelador, pega gelo e coloca aqui na nuca uma pedrinha de gelo. Segura essa pedra de gelo. Por quê? Porque você vai tirar o foco dessa sensação de sufoco e vai colocar o foco na sensação do gelo, do frio. Então, mais uma vez, o que é que eu estou dizendo a você? Que é o corpo, o seu corpo é o seu remédio. É nele que se encontra a cura. Primeiro com o movimento, ou com a respiração, ou você com a sensação, o tato, com o gelo. Então, o seu próprio corpo, te mostra que você não está bem, que você está ansioso, com os sintomas que você precisa conhecer. Por isso que você precisa conhecer como você funciona, quais são seus gatilhos. E é o próprio corpo que vai acalmar você. Mais uma vez, ou a respiração, ou o movimento, ou o gelo. Uma dica do gelo, ok? No dia a dia, na sua rotina diária, você precisa tirar um tempinho dessa sua rotina todos os dias. Todos os dias. Para acalmar. Ensinar o seu sistema nervoso a acalmar. Começa com 5 minutos. Escolhe uma música bem tranquila. Uma meditação guiada de 5 minutos. Tem tantos no Spotify, no YouTube, tem muitos. Escuta isso todos os dias. Seja no intervalo do seu almoço, seja antes de dormir. Não sei como é que você vai encaixar, mas você precisa tirar 5 minutos para poder dar esse estímulo para o seu sistema nervoso. Esse estímulo de tranquilidade, de paz. Tudo muito inverso que é ao seu redor. Tudo muito inverso do que é a sua vida. Mas você precisa ensiná-lo a se acalmar. Então começa com 5 minutos, depois vai para 7, depois vai para 8, 10. Até você perceber que 10 minutos tá pouco. E você gradativamente você vai aumentando, porque quanto mais você enviar estímulos de tranquilidade,
de calma. Aprender a respirar com mais profundidade, com mais tranquilidade. Vai ser muito mais rápido você virar essa chavinha, que é sair desse modo 220 e ir mais devagar na vida, em estado de presença. O que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou sentindo? Se eu estou aqui agora fazendo essa live, se vocês estão agora comigo aqui na live, estejam 100% aqui. Não queiram estar na live com a televisão ligada, passando filme, conversando com alguém do seu lado. O que é que você está ensinando para o seu sistema nervoso? Estímulo, 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 estímulo. Tome estímulo, tome. Entendem por que nós somos o campeão da ansiedade? O Brasil é o país número 1 de pessoas ansiosas. E as mulheres, claro, também, né? Em maior número do que os homens. Então a gente precisa ensinar o nosso sistema nervoso que existe um lugar de paz, de calma, de tranquilidade. E onde é esse lugar? Onde é esse lugar de paz, de tranquilidade? Não é em casa, não é no trabalho, não é na praia. É aqui dentro. Aqui, dentro. Quando vocês entenderem isso, em qualquer lugar que você esteja, você fechar os olhos, começar a fazer a respiração profunda, você se desliga do ambiente e entra. E a calma, a paz você encontra. Parece algo assim impossível, mas não. Se eu consigo, se eu conseguir, você também consegue. Mas para isso é preciso treino, determinação, constância. Todos os dias parar. Todos os dias. Olha que Fátima fala, verdade, as mulheres fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então isso já gera ansiedade por conta de uma coisinha chamada tempo. Isso, Fátima. Nós estamos lutando contra o tempo. Porque queremos dar conta de A doença são as dores. Esses são os sinais. São sinais que o seu corpo te dá. São sinais que você precisa escutar. Estão ouvindo? Estão conseguindo escutar? Estão ouvindo? Não? O som ficou ruim? Sim, ótimo. Então, como a doutora Miriam falou, que o nosso corpo, ele para. Eu tive crise de ansiedade recentemente. Depois, quando voltei a trabalhar, eu não dormia, não conseguia me concentrar com a perda. Sim,
Doutora Miriam, eu entendo sim, né? O seu gatilho, né? O seu estímulo foi a perda do seu pai, né? O que isso quer dizer? O que é que o seu corpo entende? Medo, não é? A morte gera medo na gente. A gente ainda não tem ainda essa inteligência emocional para lidar com o luto. É muito difícil, né? É muito fácil quando a gente fala de outra pessoa, mas quando a gente está na situação, a gente percebe o quanto estamos despreparados para isso. Mas se é algo que percebe, que continua, que o tempo passa e eu não consigo lidar com isso, é um sinal de que precisa procurar ajuda. Ajuda. É preciso procurar ajuda. Porque quando a ansiedade, que é o medo de algo que você não sabe o que é, você não sabe qual é o gatilho, você precisa descobrir. Para você enfrentar ele, você acolher esse estímulo que está te causando essas ansiedades. E muitas vezes esse caminho é o autoconhecimento, é aprender quem é você, é aprender o que causa isso. Estou tendo crise todos os dias, já ficando insuportável. Mas vocês precisam pedir socorro. Não pensem que muitas vezes sozinhos a gente não consegue. É preciso procurar ajuda antes que o corpo faça isso por você. Pare você. A dança é um ótimo aliado. Sim. Eu sou suspeita a falar disso porque eu sou professora de dança. Eu dou aula de dança para as mulheres. E o resultado é perfeito, é magnífico. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o corpo. A dança, o movimento, a alegria. O seu corpo produz o próprio medicamento, que são as nossas minas, nossas queridas minas. Endorfina, a serotonina, a dopamina, todas as minas que fazem com que o nosso corpo trabalhe e sinta o bem-estar, a alegria. Trabalho com público, atendo muitas pessoas. Meu marido não me deixa sair. Não acha agradável o trabalho com público, mas sim, precisamos encontrar nossa válvula de escape. Precisamos sim. A gente precisa dessa válvulazinha. Porque senão o nosso corpo, ele vai parar. Ele para, ele estressa. É como se você pegasse uma máquina que ela só dá uma quantidade ali de energia de carga e você sobrecarrega essa máquina. Você não faz essa máquina parar. Então vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Você se quebra. O corpo fala, sim, 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 sim. Então, por isso é essa live. Entenda o que o seu corpo quer te dizer. Escuta ele. Para esse momento de 5 minutinhos. Escuta, respira, escuta uma música bem agradável. E perceba o seu corpo, os sinais. Ele te responde, ele é muito inteligente. Procura ajuda quando você perceber que não está conseguindo encontrar o caminho. Que talvez esse caminho ele seja mais profundo. Os gatilhos sejam mais profundos. São emoções reprimidas, são angústias, são situações lá de trás da nossa história que a gente ainda não soube digerir direito. São relacionamentos tóxicos. São problemas com nossos filhos, com nossos pais. E que precisa de um aprofundamento, de um profissional que saiba mostrar esse caminho para você. A alimentação também é muito importante, que a gente entenda que a alimentação que nós colocamos para dentro também podem ser os responsáveis por estarmos muito ansiosos. Então procura ajuda também de um nutricionista, de um médico, para saber como é que está todos os nossos níveis, os nossos indicativos de hormônios, vitaminas, sais minerais, que é também muito importante. Então são vários fatores, a meditação, a atividade física, nem se fala, né, Prof. Fátima? A atividade física.
E quando eu falo sobre atividade física, você precisa encontrar aquela que te dá prazer. Porque senão vai ser mais um fardo para você carregar. Uma obrigação de ter que ir fazer. Você precisa sentir prazer. O prazer é a dança, então procura um lugar para fazer dança. É luta, procura um lugar para fazer uma atividade de luta. É musculação, então vai. É correr, vai. É caminhar, vai caminhar. Então procura aquilo que você gosta, que te dá prazer, que seja prazeroso para você. Que também vai se transformar numa válvula de escape. O sono é muito importante. Nós já sabemos disso. Mas para que eu tenha um sono reparador, para que eu consiga dormir, eu preciso diminuir os estímulos. Lembre disso. Os estímulos que nós estamos tendo nessa rotina. Nosso dia a dia tão enlouquecido. Então vai diminuindo a rotina, a luz. Precisamos diminuir a luz depois de 8 horas da noite, 9 horas da noite. Diminuir tela. Ouvir música suave. Não assistir à noite essas notícias que não fazem mal pra gente. Só vai trazer mais ainda estado de alerta. Gente, eu agradeço imensamente. Sim, é muito importante relaxar, sentir. Nas aulas de dança, que eu dou aula de dança, eu dou aula de dança de salão para a terceira idade. Então, assim, é muito mais do que aprender passos, muito mais do que isso. É ter autoestima, é se valorizar, é se desafiar. Porque entro dizendo, eu não sei dançar. E todo mundo dança. O nosso corpo é dançante. Nós somos seres dançantes. E quando chega depois de 1 mês, 2 meses, que aquele corpo enrijecido já começa a dar os sinais de que ele pode fazer outros movimentos. É muito lindo. Não é Fátima? Fátima eu tô falando porque ela tem uma academia, já tem muitos anos. Que você se supera. Isso te dá, assim, uma sensação de autoestima muito, muito elevada. E fora isso, que no final das aulas, você sente um bem-estar tão grande. É uma alegria. A dança é vida, é alegria. Então você já começa o dia com esse nível de bem-estar. Então, eu desejo a vocês calma, paz, tranquilidade. Nesse momento tão atribulado em que a gente vive. 5 minutinhos no seu dia. Uma alimentação saudável. O sono tranquilo. Respiração, exercício de respiração, de meditação. E se for preciso, autoconhecimento. Se for preciso, procurem fazer terapia. Porque terapia não é para os fracos. Terapia é para aquele que tem coragem de enfrentar o que é preciso enfrentar. As nossas dores, os nossos monstros, as nossas sombras. Aí sim, esse tem coragem. Esse é corajoso. Gente, foi muito bom estar aqui. Eu amei essa live, a interação de vocês. Desejo que vocês tenham aprendido um pouquinho, que essa live tenha servido um pouco, sim, para que vocês pelo menos reflitam, parem para pensar em tudo que eu falei e observem o seu corpo, sintam o seu corpo. Ele é muito inteligente e a gente não tem dado muita atenção para ele. E o nosso corpo é muito mais do que esse rostinho, do que nossos braços. Sinta além, muito além disso. Vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês começarem a fazer esses exercícios de meditação, de relaxamento, de respiração, de silêncio. Que é isso que a gente precisa hoje. De um tempinho, você com você mesmo. É isso que a gente precisa hoje. Gente, muito boa noite. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita tranquilidade e muito, muito beijos de luz. Fiquem bem.